Tudo bom, pessoal? Mais uma vez aqui o professor Luiz Fernando Pandinha, respondendo ao José Antônio Mendes, que me pediu para comentar a prova de redação da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Então estou me baseando no gabarito dessa prova, lá da própria universidade, tá? Que está disponível no site da universidade lá, tá bom? A prova do ano passado pediu 3 textos, né? Um era para resumir, depois era o comentário de uma tirinha, depois era um texto assertivo argumentativo, ok? Então, José Antônio, vamos lá. Resumo, tá? O que eu tenho que fazer no resumo? Eu já falei isso no último vídeo, mas vou retomar, tá bom? Te pede ali de 8 a 10 linhas, um parágrafo. No resumo eu tenho que identificar as principais ideias e reescrevê-las num tamanho menor, num texto menor. O gabarito da própria universidade afirma que é preciso fazer a distinção entre a voz que resume e a voz do autor através de expressões como no texto, fulano fala isso, 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 ou segundo o autor, isso se dá dessa, daquela outra forma, ou ainda, para o autor, tal coisa é importante. Resumir significa pegar o que tem de mais importante no texto, eu não devo repetir as palavras. Ok, então vamos lá. Núcleo do texto, as principais ideias. Tenho que respeitar a sequência das ideias. Na mesma ordem em que o autor as dispõe, eu tenho que dispor, tá bom? Eu tenho que ser objetivo, o mais objetivo possível, tá bom? Que mais? As frases devem ser afirmativas. Ou seja, quando eu vou resumir, eu não vou dizer assim, o autor não diz isso, o autor não fala. Se eu vou resumir, eu vou me ater ou eu vou prestar atenção naquilo que ele faz. Então, ele diz isso, ele fala aquilo, ele comenta aquele outro. Tá bom? Então, afirmativos. Eu vou evitar enumerações. Então, no resumo eu não vou fazer. O autor fala de algumas cidades, sei lá, que são importantes. São elas. Parará, 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 parará. Não é para fazer isso. No resumo, eu não trabalho com enumeração. Tá bom? E eu tenho que reproduzir as opiniões originais, né? Que estão no texto, na mesma ordem, sem emissão de juízo de valor, tá bom? Vai aparecer para vocês aqui agora, no próximo slide, a prova em si, né? Desse primeiro texto do resumo. Então tem um texto grande ali, que fala sobre déficit de atenção, né? Um problema de gente grande, onde o autor vai falar que pessoas adultas também têm, vai trazer números, ele é pesquisador da Universidade de São Paulo, da USP, lá. Tudo bem. Eu não vou fazer análise do texto, nem propor um resumo para ti. Propor um resumo para ti seria mentira, porque como é que tu vai saber o tamanho da minha letra? Porque tem esse desafio também, né? Ali eu não sei quantas linhas tem, eu não contei, mas está, sei lá, em Arial 10, em Times New Roman 12, e no manuscrito é diferente. Então eu tenho mais ou menos, no rascunho eu já tenho que organizar isso, tá bem? Eu sugiro que vocês estejam preparados para aumentar e diminuir o tamanho da letra daquilo que está no rascunho. Então, se o texto me pede entre 8 e 10 linhas, deu 12 linhas no meu rascunho, eu não preciso me assustar. Eu diminuo um pouco o tamanho da letra que vai caber. Tranquilo? E aí eu diminuo o tamanho do texto inteiro, né? Tem que se ligar nisso. Mas vamos lá. Eu pedi para colocar isso para vocês, para que eu pudesse fazer com vocês a leitura, que é um aspecto muito importante, a leitura da comanda que está ali embaixo. A gente vai demarcar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro diz lá, leia o texto a seguir. Cara, lê 2 vezes. Nem pensa, lê 2, 3 vezes. Lê, vem marcando o que tu acha mais importante ali. Tá bom? Depois vamos lá. Resuma o texto entre 8 e 10 linhas. Pode ser com 7? Não. Pode ser com 11? Não. Pode ser 8 e 10. Acabou. Não tem frescura. Não dá para relativizar isso. Ah, se eu passar um pouquinho não dá nada. Não. 8 e 10. Vamos à comanda. Em apenas um parágrafo, isso já me impõe um desafio de pontuação. Tá? Então, por quê? Eu tenho um parágrafo só, eu tenho que trabalhar a pontuação para que ele faça sentido, eu vou ter que trabalhar a questão dos conectores, eu vou ter que ver... Vou fazer esse parágrafo em um período só cheio de vírgula. Ferrou, tá tudo errado. Tá? Então, preciso ter um certo cuidado. Em apenas um parágrafo, você deverá apresentar as ideias ou os fatos essenciais contidos na matéria, mantendo a sua estrutura e seus pontos principais. Uma dica que eu vou te dar, não é para acrescentar nada de fora do texto. Ah, mas tem uma coisa que eu sei que tem a ver com isso. Guarda para ti, problema teu. Não é para botar no texto nada de... Se o meu trabalho é encolher, eu vou botar mais água no feijão, eu vou trazer mais gente para a festa, eu quero que as pessoas saiam,
Eu quero que diminua o número de palavras e eu vou trazer uma ideia nova. Negativo. Então, assim, daquilo que está no texto. Seu texto deverá ser construído sem copiar enunciados do texto original. Não é para copiar. E aí, para não copiar, uma das coisas que eu sugiro bastante para vocês que vocês que estão se preparando para essa prova e que tem que exercitar, é o trabalho com sinonímia, com sinônimos, tá bom? Então, assim, sinônimos são importantes, conectores são importantes, tá bom? E é preciso exercitar e ver se ficou bom. Se tu passar o ano inteiro sem resumir nada, tu não vai chegar lá no dia e fazer um baita resumo. Esquece! Então, tu tem que fazer teu resumo, leva para o teu professor ler, professor do colégio, professor do cursinho, professor particular. Eu moro numa cidade onde não tem professores, o que eu faço? Tenho um colega? Tenho. Então eu faço o seguinte, tu resume, o colega resume, e vocês trocam, para ver se o que os dois fizeram está parecido. Uma das formas válidas e pertinentes de correção é a troca entre dois colegas. Um faz a atividade, o outro faz a atividade, os dois trocam. Porque quando vocês trocam entre vocês, tu vai olhar e vai dizer, puxa, o colega botou isso aqui que eu não botei, que legal. Ou, bah, isso aqui que tu botou, eu jamais olhei, ficou ruim. Então vocês vão poder se ajudar, tá bom? Podem corrigir o texto um do outro. Ah, professor, mas qual o valor da correção de outra pessoa? Cara, é o interlocutor. Se é o melhor interlocutor que tu tem, usa ele. Ah, mas ele não é qualificado. Tens outro? Não, usa o colega, pô. Tá? Vai te ajudar. E por último, encerrando ali, diz assim, sem emitir comentários ou juízo de valor. Tem dois motivos pelos quais tu não vai emitir comentário de juízo de valor. Primeiro, a tua tarefa é reduzir. Então tu não vai trazer comentário de fora para botar dentro. Pode ser boca aberta. Tá? E não é a tua opinião que tem que aparecer, é a opinião do cara que escreveu aquilo. Tu simplesmente vai reduzir e reproduzir aquela ideia na mesma ordem. Fui claro? Deu para entender? Tranquilo? Beleza, rapidinho vou passar, volta para a folha, que aí eu vou começar a trabalhar o segundo texto. O segundo texto é uma tirinha da Mafalda. A tirinha, ela utiliza normalmente humor e ironia, tá bom? Num caráter muitas vezes reducionista, num caráter muitas vezes irônico, depreciativo. Ironia é diferente de sarcasmo, tá? Na ironia, eu emito essa opinião desconcertante, tendo em vista a evolução, a melhoria, o bem, a participação do meu interlocutor. Então, na ironia, eu não quero o teu mal. Eu quero que tu seja melhor, eu quero que tu entendas, que tu participe. No sarcasmo, eu simplesmente quero ser venenoso. As tirinhas, em tese, são irônicas. Muito embora muitas delas tragam sempre uma pitada, um grau de sarcasmo, tá bom? Bom, a tirinha também, ela estabelece uma relação muito clara entre linguagem verbal, porque em muitas tirinhas tem o texto verbal também, e a linguagem não verbal ou imagética, porque tem um desenho, tá? Talvez hajam tirinhas somente com desenhos, acho que sim. Sim, me lembrei de uma. Talvez hajam tirinhas só com texto. Eu não conheço, mas como é que tem, tá bom? Bom, a tirinha te dá um único caminho de interpretação? Não. E aí tem um problema, eu vou fazer uma crítica. Olha o peitaço do Pandinha. Eu vi o gabarito da prova. E ali no gabarito da prova, a universidade propõe uma saída, ou propõe uma alternativa para a resolução que eu não gostei. Eu não achei boa, honestamente, desculpe. Mas então eu vou comentar isso. Passa lá para a tirinha que a gente vai dar uma olhada. Aí, tirinha da Mafalda, tá? Então tem a Mafalda segurando um urso, imagino eu que de pelúcia, né? A Mafalda é baixinha, tá? Está apontando para um globo daqueles de geografia que tem um planeta segurando. E ela diz para ele, olha, este é o mundo. Está vendo? Que legal. Gostaram de eu fazer na Mafalda? Tá, aí dá um corte, um zoom, pega ela falando mais de pertinho com o urso, muito fofo, tá? Sabe por que este mundo é bonito? Pergunta a Mafalda. O urso não responde. Ela mesma responde, com uma carinha já de triste, porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Acabou a tirinha. A universidade, ao fazer essa interpretação, como ela está apontando para o globo, a universidade fez uma opção de achar que se está tratando de uma questão ambiental, da preservação do planeta. Então, que o mundo real ele não é tão bonito, porque nós degradamos o meio ambiente, corrompemos, extraímos seus recursos e arrebentamos com o planetinha. Eu não gosto dessa interpretação pelo seguinte, se vocês olharem, a charge vai aparecer aqui do lado, tá? Ali não está, vendo este planeta? Não diz planeta, diz mundo.
Mundo abre para várias possibilidades de interpretação. Ah, mas é um globo terrestre, é planeta. Não, ela fala mundo. Então, se ela fala mundo, ela pode estar falando de qualquer coisa, do universo onírico, do universo do sonho, ela pode estar falando de depressão, ela pode estar falando sobre tecnologia, ela pode estar falando sobre representação, ela pode estar falando sobre qualquer coisa. Ela pode estar falando sobre fantasia e realidade total, ela está conversando com um urso de pelúcia, né? E aí a escolha é dizer que a resposta correta é falar sobre a degradação do planeta, me parece forçada, eu não concordo. É uma alternativa? Sim. É uma alternativa válida? Sim. Se essa foi a única alternativa considerada pelos corretores, me desculpem, mas eu acho que tem um problema aí. Ok? De qualquer forma, o que é pedido? Vamos lá, leia a tirinha a seguir, tá bom? Leia significa ler a imagem e ler também o texto. Depois fala, na tirinha, Mafalda conversa, está entre aspas, com seu ursinho de pelúcia. Que legal! Explique entre 4 e 6 linhas a mensagem expressa na tirinha. Vocês não precisavam rigorosamente falar de meio ambiente. Vocês poderiam simplesmente dizer a representação que a Mafalda tem do mundo real é pessimista em relação à representação daquele globo, daquele objeto que representa o mundo. Não precisa falar de planeta. A menina, que aparentemente é uma criança, pela proporção que tem com o urso, não sou especialista em Mafalda, tá? Nem muito menos em tirinhas, tá? Mas pelo tamanho, ela é uma criança. E uma criança, quando fala mundo, tem uma compreensão, uma criança é natural que ela tem uma compreensão reduzida dos problemas ambientais do planeta. Até entende que existem, os desenhos animados falam disso, mas, por exemplo, se tem aí envolvida a ação antrópica ou não, que justificaria a perspectiva de dizer que o original é um desastre, isso em tese escapa à Mafalda, e mais ainda ao urso de pelúcia. Então me parece que tem uma forçação de barra e eu não gosto dessa solução, tá bem? Beijo pro pessoal que fez o comentário, lá tá ótimo, só que tem outros caminhos. Próxima, passa direto para outra imagem, encerrando então, leia a notícia a seguir. Tem uma notícia gigantesca falando sobre o Pokémon GO, a explosão do valor, né, das ações da Nintendo, né? Tem um monte de Pikachu mal desenhado ali, né? E aí, falando da importância do Pokémon GO, da tecnologia e tudo mais. Leiam o texto chatinho, leiam. Depois diz lá assim, com base na notícia e na charge, que está tudo junto misturado ali, rediz um texto dissertativo argumentativo. Acabou. O que é um texto dissertativo argumentativo? Não sabe? Vai lá no canal, assiste os textos sobre Enem. O que é tese, o que é tema, o que é estratégia argumentativa, etc. Basicamente, o texto dissertativo argumentativo é um texto que utiliza conhecimento para defender uma opinião tua acerca da problemática apresentada. Tem que usar conhecimento, conhecimento válido. É obrigado a respeitar ali de 10 a 12 linhas, abordando os avanços científicos e tecnológicos e seus impactos na vida e no cotidiano da população. É isso, tranquilo. Texto dissertativo argumentativo é o mais simples, o mais fácil, porque é aquele que a gente mais está acostumado a fazer. Não te esquece, se não tiver conhecimento, não tem estratégia. Então, ele é dissertativo, mas não estará sendo argumentativo. Se não tiver tese a ser defendida, ele não é argumentativo, ele é apenas dissertativo. Tranquilo? No edital fala que os textos têm que estar escritos em prosa. O que significa isso? Significa que eles têm que estar dispostos em parágrafos, né? A palavra do latim, lá de onde deriva a palavra prosa, vai fazer referência a que esse texto deva ser em uma linha, né? É óbvio que a linha não necessariamente coincide com a linha do caderno. Então, se utiliza várias linhas do caderno para, por fim, por termo, uma linha de raciocínio. Então, o parágrafo é isso. O texto escrito em prosa é o texto que está dividido em parágrafos. Não sei se vocês têm alguma outra dúvida, fiquem à vontade, comenta aqui embaixo, me xinga, não tem problema. Eu respondo, se eu souber, se eu não souber, eu prometo que eu vou estudar. Tá bom? Não vou excluir comentários de ninguém. Desde já, peço venha aos colegas especialistas que elaboraram pela discordância da interpretação, também fico à vontade para que vocês comentem, me corrijam, me puxem a orelha se eu estiver errado. Ok? Se tiver algum outro especialista em Mafalda, por favor, vai ser um prazer dialogar com vocês. Ou a própria Mafalda, se quiser aparecer por aqui. Um beijo, querida. Tá bom? Não te esquece de dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube. O Gabriel está resolvendo as provas do Enem 2010, prova rosa, prova de linguagens. Cada vídeo é uma questãozinha, tá fácil de estudar, tá muito bem explicado, tá bem tranquilo. José Antônio Mendes, meu querido, espero ter te respondido. Se tu gostou, compartilha com o maior número de pessoas possível. Estamos vendo se a gente leva a maratona de redação justamente para Londrina, próximo do vestibular, para poder dar mais umas dicas ao vivo, praticar com vocês, corrigir, trocar ideia. Ok? Beijo do Pandinha. Se esse vídeo ficou um pouco longo, me desculpe, mas precisava comentar a prova inteira. Tchau, tchau.